Aleluia. Que atmosfera gostosa, amém, amados? Sabe, quando nós estamos numa atmosfera dessa, eu me recordo daquela mulher que ela entrou na casa de Simão e ela, literalmente, ela começa a adorar, ela começa a se depositar diante de Jesus. E naquele momento ela quebra aquele vaso de alabastro e ela começa a adorá-lo. E na hora que ela começa a adorá-lo, ela começa a chorar. E quando ela está chorando, ela pega os seus cabelos e ela começa a enxugar os pés de Jesus. E a palavra vai nos dizer que cabelo, ele é um sinônimo de glória. Então essa mulher, ela está dizendo basicamente: Jesus, eu me esvazio só para estar na tua presença. Eu abro mão de mim mesmo para estar na tua presença. Eu abro mão de mim mesmo. E aquele homem não entende o que está acontecendo na casa. E ele começa a questionar dentro do seu coração. E Jesus, através de uma palavra de conhecimento, começa a discernir aquilo que estava no coração daquele homem. Sabe, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, na beleza da santidade dEle, quando Ele está entronizado entre os louvores. E nós não podemos perder a oportunidade de estar na presença dEle. Amém? Eu queria, obrigado louvor, queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra desafiadora para que a gente também se pudesse nos colocar também em oração. Umas 2 semanas atrás eu ouvi uma história onde um jovem numa universidade, nessa universidade ele tinha um professor que ele era ateu, e esse professor, todos os anos ele desafiava os alunos cristãos, e ele, com um ovo na mão, ele falava da seguinte forma: bom, então se Deus existe, eu quero desafiar você, eu vou jogar esse ovo no chão, se esse ovo cair e quebrar, Deus não existe. E todos os anos ele fazia esse mesmo desafio, todos os anos, e nenhum cristão se levantava e falava: ei, para com isso. Até que em um determinado ano, um jovem virou e falou assim: eu aceito esse teu desafio. E ele fala: você não sabe o que você está falando. Então, por muitos anos, esse professor zombava a respeito de Cristo. E aí esse jovem aluno vira e fala: tudo bem, você pode estar zombando de mim, você pode estar zombando da minha fé, mas eu vou te dizer algo. Você vai jogar esse ovo no chão e esse ovo ele não vai quebrar. E esse professor começa a dar risada e ele fala: então você aceita o desafio? Ele falou: aceito o desafio. Ele falou: só peço uma coisa. E o professor fala: claro, o que você quiser. É óbvio que esse ovo vai quebrar. E ele vira e fala: eu vou fazer apenas uma oração. E aí você pode jogar o ovo no chão. E ele pode fazer a oração que você quer. E esse jovem aluno, ele começa e fala: Deus, esse homem há muito tempo está zombando do teu nome. Há muito tempo esse homem está zombando de ti. E hoje ele desafiou um homem, um filho do Senhor. E eu quero apenas te pedir uma coisa. Na verdade, 2. Que quando ele jogar esse ovo no chão, esse ovo não quebre. Mas eu também quero que a partir do momento que esse ovo cair no chão e não se quebrar, que esse homem ele venha a morrer por dentro. E naquele exato momento, aquele professor, ele fica: não, espera um pouquinho, nós estávamos falando aqui a respeito de um desafio, de jogar um ovo no chão, que história é essa? Ninguém estava falando aqui sobre morrer. E aí ele vira e fala: não estou entendendo você falou que até agora você não acreditava em Deus, e agora você está temendo pela minha oração? Então não estou entendendo. Não, espera aí, vamos continuar a aula. E ele pega o ovo e ele vai colocar o ovo na gaveta. Ele fala: não, professor, agora você vai jogar o ovo. E aí o professor falava: não, para de baboseira, vamos continuar essa aula. Ele: não, professor, joga o ovo. E ele: não, rapaz, você está de baboseira comigo, nós vamos retomar a aula. E aí todo mundo da turma começa a se levantar e falar: joga o ovo, joga o ovo, joga o ovo. Aquele professor, ele fica completamente desconcertado, coloca aquele ovo dentro da gaveta e ele retoma a aula. E todos os anos agora, aquele homem que zombava de Deus, agora ele era zombado por todos aqueles que estavam ao redor.
As pessoas passavam do lado dele e falavam, professor, cadê o ovo? E quando eu ouvi essa história, há umas 2 semanas atrás, eu estava dirigindo, e aquilo começou a mexer dentro de mim, e o Espírito Santo falou comigo a respeito de ousadia. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. E Deus ele me deu o entendimento a respeito de Gideão. Um homem que estava num lugar onde não deveria estar, fazendo o que não deveria estar fazendo. Porque um homem que foi chamado como valente. Homem valente, o que você está fazendo aí dentro de um lagar, fazendo o que não deveria estar fazendo? E ele não via dentro de si mesmo que ele era um homem valente na presença do Senhor. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando para mim. E sabe de uma coisa, eu quero falar com você nessa noite a respeito de ousadia. Eu quero falar com você a respeito de ousadia através do Espírito. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. É um texto já conhecido, mas algo que nós precisamos ter um entendimento e uma prática de oração diferente. Estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempo em que muitos estão zombando e dizendo a respeito onde está o teu Deus, onde está a tua fé. Onde as conjecturas desse mundo estão dizendo para nós coisas adversas e nós, como cristãos, nós estamos sucumbindo e retrocedendo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ele não se compraz, ele não se agrada daqueles que retrocedem. E nós somos daqueles que avançamos. Nós somos daqueles que vamos para cima. Nós somos aqueles que não olhamos para trás de forma a nos tornarmos uma estátua de sal, mas nós corremos velozmente. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele faz dos nossos pés como a corça. Então nós corremos velozmente. O problema é que nós não estamos correndo. O problema é que nós estamos sentados, muitas vezes, vendo as coisas passarem de uma forma muito passiva. Mas quando nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 4, verso 29, a palavra do Senhor diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo, o Senhor Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que a partir do Atos capítulo 3, nós vamos ver que algo está acontecendo no reino do Espírito. Nós vamos ver um homem chamado Pedro, que até então ele tinha recusado Jesus, ele tinha negado Jesus, agora ele cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia, ele está entrando no templo, ele está entrando pela porta de Formosa, ele vê ali um homem coxo que não podia mais andar, que todos os dias pela manhã ele era colocado naquele lugar. A esperança e a expectativa daquele homem nada mais era do que receber uma esmola. E quando eles veem aquele homem simplesmente olhando para eles e dizem, olha, você não tem uma esmola para me dar. E Pedro olha para ele com toda a ousadia que o próprio Espírito Santo lhe concedia. Eu não tenho prata, não tenho ouro, olha para mim, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, coloca-te de pé. E esse homem então, ele diz a palavra, ele dá um salto e ele se coloca de pé. E a palavra diz que ele entra no templo como que dançando, quando que louvando e exaltando o nome do Senhor. E ali quando ele está dentro daquele templo, quando ele está naquele ambiente, as pessoas começam a questionar, ei, como que isso pode ter acontecido? Todos os anos, todos os dias você é deixado ali. E ali começa então uma trajetória que nós vamos ver exatamente acontecendo, que o apóstolo Pedro e agora João, eles são questionados a respeito em nome de quem, com autoridade de quem, a quem os enviou para fazer aquele tipo de obra. As pessoas agora começam a questionar, os fariseus começam a questioná-los a respeito com que autoridade ele está fazendo aquilo. Esse era o mesmo homem que, tempos atrás, quando o galo, antes de cantar, ele negaria Jesus e ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele sai correndo, Jesus está sendo crucificado, e ele está passando como que se escondendo. Agora esse homem, ele está diante dos homens, e naquela primeira pregação, 3.000 pessoas são convertidas.
E ele ali não para, porque os fariseus, procurando uma ocasião, falam, eles têm que se calar, ele não pode mais continuar falando a respeito do nome de Jesus. Veja, Atos vai dizer que eles estavam proibidos de falar a respeito do nome de Jesus. Ele não estava proibido de falar de Jesus, ele estava proibido de falar a respeito do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é algo que na minha boca e na sua boca é uma arma mortífera no inferno. E sabe de uma coisa? Quando ele está preso, Pedro ele está preso, e naquele ambiente de prisão, coisas começam a acontecer. E é disso que eu quero falar com você nessa noite. Certa vez, John Wesley, ele disse da seguinte forma: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Você entendeu o que eu falei? Aquilo que sai da tua boca tem que estar cheio do fogo do Espírito Santo. O próprio John Wesley, mais para frente, ele vai dizer assim: eu coloco-me em chamas, e o povo me vê queimar. Sabe de uma coisa? As pessoas têm que ver você, como diz a palavra, como labareda de fogo queimando no altar do Senhor. Onde as pessoas vão ver você a queimar o óleo puro da unção, as pessoas olhando para você queimando. Não é à toa que certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: com que autoridade ele fala essas coisas? Olha qual tamanho a autoridade. João 6,63 vai dizer que a palavra do Senhor é espírito e é vida. Quando aquele homem, ele estava na porta de Formosa, o que estava acontecendo no final do dia era, aquele homem estava enfrentando uma morte, porque você tem que convir comigo que toda enfermidade é um caminho para a morte. Não é à toa que Salmo 107,20 diz: enviou a sua palavra e o curou, e interrompeu todo o processo de morte. Amém? Aí, a partir do momento que aquele homem estava ali sentado, e Pedro, ele na ousadia do Espírito, olha para aquele homem e ele libera espírito e vida. Porque a palavra nos teus lábios, quando liberada, ela é endossada pelo Espírito e vida. Então isso significa dizer que eu e você precisamos ser cheios do Espírito, eu e você precisamos ser cheios da palavra, como diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite, pois, ricamente em vós a palavra de Deus. O irmão Reagan, ele chega a citar nos seus livros, que a nossa fé, ela é do tamanho do conhecimento que nós temos da palavra. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena porque nós não estamos nos debruçando na palavra. E aí nós começamos a questionar e até fazermos orações que nunca serão respondidas. Como assim, Wilson? E nós precisamos entender e conhecer a verdade. Por isso que Oséias vai dizer, prosseguimos em conhecer e conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer o manual de instrução que vai dizer respeito a mim e a você. Eu amo uma frase que eu li outro dia, diz que na igreja antiga, onde estava, quando nós começamos o nosso ministério, tinha um letreiro escrito, uma frase do apóstolo Bud, que dizia o seguinte: se não tem fé, não tem diversão. Então, que tal se a gente se divertir um pouco essa noite? Que tal nós começarmos a nos divertir um pouquinho? Porque quando nós começamos a entender a respeito de que a palavra associada, amalgamada, misturada com fé, começa a produzir efeitos. É isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4. E muitas vezes nós só estamos ouvindo a palavra, mas nós não estamos misturando com fé. E toda obra tem que estar associada com fé, porque a fé sem obras ela é morta. E muitas vezes nós estamos simplesmente esperando que algo aconteça, quando a bem da verdade está na hora de fazermos algo. Está na hora de nós começarmos, nós nos levantarmos por dentro na ousadia do Espírito e fazer as coisas acontecer. Sabe, quando Pedro, ele é chamado para fora do barco, ele se levanta na ousadia do Espírito. E ele fala, então eu vou até você. E ele se levanta e começa a caminhar sobre as águas.
O problema é que ele começa a dar vazão àquilo que são os sentimentos, ele começa a olhar para os sentidos, ele começa a olhar para tudo aquilo que lhe era diverso, quando na verdade eu e você que somos justos, eu e você que somos justificados pela fé, nós andamos não por vista, mas pela fé. Então nós precisamos entender a ser ousados no Espírito. E quem vai fazer com que eu e você sejamos ousados é o próprio Espírito Santo. Por isso que a oração da igreja era para que todos recebessem da intrepidez do Espírito e, estando cheios da intrepidez do Espírito, pudessem agir e operar de acordo com aquilo que era o propósito de Deus. Amém? O problema é que nós estamos simplesmente sendo zombados por um professor que diz: ei, Deus não existe. Quando na verdade o que nós deveríamos estar fazendo é: ei, Deus, existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que Ele me enviou o seu Filho, e Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele desfez as obras do diabo para que eu e você vivêssemos e reinássemos em vida. O problema é que nós estamos com a boca fechada. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus, Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, aquilo que está dentro de nós, ele deve ser externalizado para que a confissão ela se materialize. Paulo vai dizer aos Colossenses capítulo 4, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deixa eu te falar uma coisa, se a tua palavra ela é espírito e ela é vida, ela já é temperada com sal, porque eu e você somos o sal dessa terra, porque eu e você somos a luz desse mundo. Então aonde você chega, a tua luz vai dissipar as trevas. Então eu e você temos que testemunhar sendo cheios do Espírito Santo, porque na medida que eu e você somos cheios do Espírito Santo, sabe de uma coisa? Nada vai permanecer. A palavra vai dizer que aquilo que tem que ser abalado vai ser abalado, e aquilo que não vai ser abalado vai ficar em pé. O problema é que nós não estamos nos movimentando. Nós, como filhos de Deus, nós fomos chamados para movimentos. Preste atenção, a palavra vai dizer, lá em João capítulo 4, que a partir do momento que eu bebo da água da vida, eu passo a ser então alguém que vai ser uma nascente. Agora em João capítulo 7 vai dizer que de mim vai fluir rios de águas vivas. Então eu preciso entender que eu sou uma nascente, eu sou uma fonte a jorrar. Não é à toa que o autor de Eclesiastes vai dizer que a eternidade foi colocada no coração do homem, para que o homem pudesse perscrutar a eternidade do Senhor. Sabe de uma coisa? Certa vez um homem disse que existe um vazio no coração do homem, que somente Deus é capaz de preenchê-lo. E você e eu somos a pessoa, somos a resposta para essas pessoas. Eu estava outro dia ministrando no Rema, no sistema prisional, nós estávamos dando aula. E a gente teve uma dinâmica onde eu falei que pecador não vai para o céu. E o rapaz falou: é verdade. E aí ele vira e fala assim: você é pecador, eu sou pecador. Você já aceitou Jesus? Já, então você é santo. Pecador entra no céu. E ele fala: não, mas você é pecador? Sou. Então peraí, tem uma confusão aqui. Quer aceitar Jesus? E ele levantou, bateu o continência e falou: eu quero. E ele aceitou Jesus naquele dia. Passam-se 2, 3 meses, eu volto para dar outra aula, aula de oração. E eu olho para aquele homem olha para mim, dá a mão, e ele fala para mim assim: tudo bem, Wilson, você lembra de mim? E eu falo: não, desculpa, perdão. Ele fala: sou eu, Jackson. Você lembra quando você fez o apelo? Eu falei: lembro, sou eu. Se você olha hoje para a fisionomia dele, é um homem completamente transformado, restaurado. Sabe por quê? Porque aquele homem estava sedento e faminto. Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Porque Jesus, Ele é o pão da vida. Porque Jesus, Ele é a água da vida. Você tem que entender que nós somos aqueles que vamos dar a resposta para esse povo.
Agora, nós não podemos ficar quietos. Por isso que o apóstolo Pedro, quando ele estava naquele momento, preste atenção, Atos capítulo 4, verso 1 a 4, dizendo: falavam ele ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem o povo, e a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prendendo-os, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde, pois muitos ouviram a respeito da palavra, e subindo a quantidade para 5.000. Eu me lembro uma vez que o pastor Antônio da Hora, ministrando aqui, ele citou uma frase dizendo assim: o diabo não tinha problema algum até o dia que Jesus ele apareceu. Então o diabo agora ele passou a ter um problema. Mas depois apareceram os 12, então agora o diabo passou a ter problema com 13. Mas depois começou a ter uma aglomeração, e aí ele começou a ter problema com 120. E logo em seguida, com a manifestação e o derramar do Espírito Santo, agora o diabo ele começou a ter problema com 3.000 pessoas. E agora, com a pregação do apóstolo Pedro, agora ele tem problema com 5.000. E sabe de uma coisa? A palavra diz que o Espírito Santo, ele é derramado sem medida. Isso significa dizer que hoje, pelo menos, ele tem mais de 1 bilhão de pessoas para confrontá-lo. E você faz parte dessa geração. Porque a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe por quê que o diabo ainda não avançou? Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja do Senhor. Eu e você somos responsáveis pelo inferno ele não avançar. O inferno ele só tem que retroagir. O problema é que nós estamos com a boca fechada. Amém? Atos capítulo 4, verso 8, vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, e aí diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que havia estado com Jesus. Sabe, você ser cheio do Espírito vai trazer intrepidez. Você ser cheio da palavra vai te trazer intrepidez e ousadia. As pessoas vão chegar diante de você e você vai ter a resposta para elas. Você vai ter uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de transformação na vida delas. Amém? E você está num culto de oração. E sabe, estando num culto de oração, eu gostaria que você entendesse nessa noite, assim como essa igreja, ela se reuniu e ela estava indignada. Ela estava indignada, porque a partir do momento que Pedro e João foram presos, a oração que a igreja fez, a igreja que estava reunida, não foi uma oração simplesmente: Pai, livra-os do mal. Não, é Pai, dê a eles muita intrepidez, muita ousadia, para que quando o Senhor estiver com a sua mão estendida, curando, fazendo prodígios, sinais, sabe, ele cheio da intrepidez, aquilo que está em Isaías capítulo 61 se cumprindo, que pessoas sendo libertas do cativeiro. Em Marcos capítulo 16 vai dizer que enquanto os apóstolos, os discípulos ministravam a palavra, o Senhor, ele confirmava por meio de sinais. Sabe o que isso significa? Significa dizer o cumprimento dessa palavra. Enquanto o Senhor ele está com a mão estendida para curar, enquanto Ele está com a mão estendida para libertar, enquanto Ele está com a mão estendida para prodígios, sinais e maravilhas acontecendo, eu e você somos coparticipantes da ação divina nessa terra. Não é à toa que o apóstolo Pedro ele vai dizer que eu e você somos coparticipantes da natureza divina do Pai. Está no teu DNA. E nós precisamos entender aquilo que Jesus ele disse a respeito de que agora, nessa geração, eu e você recebemos uma porção ilimitada do Espírito Santo. E sabe por que nós recebemos essa porção ilimitada? Porque a palavra do Senhor diz que obras iguais e maiores que Ele fez, nós faríamos. Você vai impor as mãos e as pessoas vão ser curadas. Você vai impor as mãos e as pessoas vão ser libertas.
Nós estávamos lá no CDP dando aula, nós tínhamos um aluno que ele estava com câncer, todas as aulas que eu dei ele estava com algodão no ouvido, e aqui percolava o negócio. Nós estávamos ali, nós estávamos ministrando a palavra e falando sobre novidade de vida, falando sobre a realidade da nova criação, falando sobre conhecendo as Escrituras. Passa-se 2 semanas, recebemos um testemunho, porque foi imposto as mãos sobre eles e se cumpriu a palavra que dizia que enquanto Jesus ele ministrava a palavra, pessoas eram curadas e libertas. Sabe? Salmo 119, 89 diz que a palavra ela é estabelecida no céu. Salmo 147, 15 diz que o Senhor dá uma ordem à terra e a palavra corre velozmente. Isaías 55 diz que a palavra não volta vazia sem antes cumprir os seus efeitos. Ei, preste atenção numa coisa, não fique com a boca fechada. Seja intrépido, seja ousado em abrir a palavra e liberar a palavra. Seja intrépido em liberar essa palavra, porque pessoas podem ser libertas nessa ministração. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo pela internet, sabe, porque não existe limites, não existe barreiras para a palavra. Por isso que a igreja ela estava ali, a oração era: Senhor, dê a eles intrepidez no espírito, dê a eles dê a eles uma intrepidez, uma ousadia tamanha, que enquanto o Senhor estiver com as mãos estendidas, curando, sinais vão se materializar. Aleluia! E a palavra ousadia no original, ela vai dizer respeito a uma palavra chamada parresia. E essa palavra ela não tem uma tradução correta do grego para o português. Mas ela quis dizer como um significado de você ter como uma fonte a jorrar de uma forma tão liberal que ninguém vai poder te parar. A palavra ousadia no original significa uma fonte que ninguém poderá parar. Isso significa dizer que quando você se levanta cheio do Espírito, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Por isso que nós precisamos entrar no secreto, sermos cheios do Espírito, sermos cheios da palavra, porque ninguém vai te parar. Você está entendendo? É isso que a igreja, Deus nos chamou para avanços. Deus nos chamou para avanços. Eu estava dando esse exemplo outro dia lá no Romão. Eu sou aficionado por aquele momento em que a tropa de choque, ela começa com o seu escudo, ela começa a bater, e ela canta uma canção, e não há quem possa ficar diante da tropa de choque. Aquilo dá um medo, aquilo dá um pavor. E eu gostei quando a professora Ágata do Rema deu esse exemplo, que na verdade quando a palavra está falando que a igreja, ela vai avançar e o império das trevas tem que recuar, ela está falando o seguinte, eu quero que você tenha essa ilustração, é como se a tropa de choque estivesse avançando e batendo naquele escudo, avançando e batendo naquele escudo, assim é a igreja. Assim é a igreja, assim sou eu, assim é você. Essa palavra parresia, você vai ver lá em Efésios, capítulo 6, verso 17. Louvor, se você quiser subir e já também tocar aquela música, estamos de pé, vai ser glorioso. Porque a palavra diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 17 a 20, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez. Veja, com intrepidez. Sabe, eu e você estamos revestidos da couraça da justiça, do capacete da salvação, estamos com a espada na mão, embraçando o escudo, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual somos embaixadores. Ei, Deus te chamou para ser embaixador. Deus te chamou para você propagar o ministério da reconciliação. Deus te chamou para isso.
Deus não te chamou para você ficar parado. Nós estamos num culto de oração. E sabe de uma coisa? Hoje é uma noite propícia para que eu e você sejamos tão cheios do Espírito. Para que eu e você sejamos tão cheios do Espírito. Para que eu e você sejamos tão cheios do Espírito. E coisas sejam ativadas em nossas vidas. O apóstolo Paulo chegou a Timóteo e falou da seguinte forma: ei Timóteo, você está negligenciando aquele dom que foi dado para você. Por isso você vai pegar essa palavra profética, e você vai usar como uma arma de guerra. Sabe? Paulo ainda chega a ponto de dizer para Timóteo: Timóteo, você não está entendendo. Quando lhe foi imposta as mãos, na versão TPT vai dizer que quando foi imposta as mãos sobre Timóteo, houve uma ativação daquilo que era o chamado para ele. Sabe, eu não sei qual a palavra que você recebeu da parte de Deus. E eu não sei o porquê que você está parado e você não está avançando. Mas sabe de uma coisa? Chegou um tempo de novos avanços. Chegou um tempo de você caminhar sendo cheio do Espírito, na intrepidez e na ousadia do Espírito. De você ser intrépido. E ninguém poderá te resistir. O profeta Isaías, ele diz: eis que coloco diante de você como um trilho. Sabe de uma coisa? Esse trilho é como se fosse uma gilete cortando. Ele vai fazendo dessa forma, e onde ela vai, não existe nada no caminho. Porque eu e você somos como esse trilho. E nada poderá nos resistir. A intrepidez do Espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. 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 Ore em outras línguas, amém, amados, enquanto nós entoamos louvor. Aleluia. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos
O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, apresentar diante de Ti, Senhor, a nossa igreja. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, uma noite, Senhor, que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, assim como a igreja primitiva, Senhor, orou, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito, para que, Pai, nós sejamos cheios da intrepidez do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, a intrepidez, Senhor, Pai querido Deus, fazendo com que nós venhamos a avançar, Senhor. Por isso, Pai, aquilo que tem nos impedido, Senhor, aquilo que tem nos bloqueado, aquilo que tem nos feito, Senhor, retroceder, Pai, nessa noite, Senhor, sendo desfeito, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, aquele que estava, Senhor, Pai que Deus, como Timóteo, Senhor, retrocedendo, Senhor, aquele que estava olhando para todas as dificuldades, Senhor, Pai querido Deus, nessa noite, Senhor, sendo ativado, Senhor, sendo, Senhor, Pai querido Deus, acordado, Senhor, porque a Tua palavra diz, ai de ti, aquele que está dormindo, levanta-te, nessa noite, rubiandare canamanara machori andare manai, ore um pouco em outras línguas, rubiandare manala machori andare manai, rabashuri andare manala mache, ni andare manai, rabashuri andare manala mache, ni andare manara machuri andare manai, rabashuri andare manala machuri andare manai, rabashuri andare manala machuri andare manara mach. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de